Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje iremos refletir sobre o processo de canonização dos textos bíblicos, isto é, o processo de seleção, de escolha dos textos normativos para a nossa fé e conduta cristã, até que chegasse no formato atual da nossa Bíblia protestante, composta por 66 livros, e a Bíblia Católica composta por 73 livros. Mas como é que se deu este processo de canonização, de escolha dos textos bíblicos? Quais foram os critérios utilizados para escolher alguns livros e deixarem outros de fora? Então essas questões nortearão esta breve reflexão sobre o processo de canonização dos textos bíblicos. Lembrando que o cânon bíblico foi fechado no final do século IV depois de Cristo, mas mesmo que tenha fechado no século IV, os primeiros cristãos, dos 100 primeiros séculos, por exemplo, utilizavam exclusivamente a Bíblia hebraica, considerada pelos cristãos também inspirada, herdando essa característica dos judeus também, que tinham a Bíblia hebraica como inspirada, como sagrada, como revelada por Deus. Tá? Porém, os livros que viriam a ser identificados mais tarde como Antigo Testamento pelos cristãos foram interpretados à luz da revelação de Cristo. Ou seja, os primeiros cristãos utilizavam a Bíblia hebraica, mas interpretavam à luz de Cristo, à luz da salvação proveniente do Messias, de Jesus Cristo. Paulo utilizou bastante textos do Antigo Testamento para interpretar Cristo e todo o processo de salvação otorgada por Cristo, especificamente para provar, ou principalmente para provar que Jesus é o Messias enviado por Deus. Então, para a igreja como um todo, o Antigo Testamento era um livro cristão, que a cada página falava do Salvador, falava de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Lembrando que a fixação do cânon do Antigo Testamento fora realizado por volta do ano 100 depois de Cristo, no concílio de Jâmia, no noroeste da Palestina, mas ao longo de toda a era patrística, dos primeiros 4 séculos, ou dos pais da igreja, como também todos os séculos subsequentes, dos séculos seguintes, o Antigo Testamento ele foi aceito como palavra de Deus, o incontestável livro de referência sobre a doutrina, sobre os ensinamentos soteriológicos ou de salvação. Agora, em se tratando especificamente do Novo Testamento, tá? Então, embora os livros que passaram a fazer parte oficialmente do Novo Testamento já existisse no primeiro século, esses escritos já foram produzidos no primeiro século, por exemplo, a carta de Tessalonicenses, escrito por volta do ano 50, o Evangelho de Marcos por volta do ano 70 e assim por diante, os escritos, a maioria deles no Novo Testamento composto no primeiro século, eles tornaram-se mais conhecidos e usados pelos cristãos no segundo século, tá? Esses escritos do Novo Testamento. Esses escritos nas décadas finais do segundo século, conseguiram conquistar aí o reconhecimento como sagradas escrituras inspiradas por Deus, não implicando consequentemente na diminuição da importância do Antigo Testamento. Embora os cristãos passaram a reconhecer esses escritos do primeiro século como inspirados por Deus, como também escritos sagrados a partir principalmente do século II, o Antigo Testamento também não perdeu a sua importância, a sua validade, continuou sendo utilizado pelos cristãos e tido também como inspirado, como Bíblia sagrada. Porque tem muitos que descartam completamente o Antigo Testamento, mas os cristãos dos primeiros séculos, bem como dos subsequentes,
consideravam também o Antigo Testamento como Sagrada Escrituras, né? Então, conforme a primeira geração de testemunhas foi desaparecendo, né, os cristãos sentiram a necessidade de um instrumento de ensino que conservassem as lições dos primeiros testemunhos, né, principalmente testemunhos dos apóstolos, né, dos primeiros cristãos. Não era suficiente ler na igreja os livros dos profetas, os livros da lei de Moisés, né? Também é necessária a leitura de textos que tratassem mais diretamente do próprio Jesus e dos deveres e crenças dos cristãos, conforme apontou o Justo Gonzalez, né? Então a discussão em torno do cânon bíblico, né? Cânon significa vara de medir, cânon são textos normativos, né, para a nossa fé e conduta de vida, parece ter sido precipitada pela lista de Marcião, um gnóstico do primeiro século, né? Ou melhor, do segundo século, né? Que incluiu 10 cartas. Então Marcião foi o primeiro a fazer uma tentativa de seleção, de escolhas dos textos que ele considerou sagrados, normativos e assim por diante. Então, o que Marcião fez? Ele incluiu 10 cartas, apenas 10 cartas paulinas, né, e o Evangelho de Lucas. E expurgou outros livros, né, tirou os outros livros que considerava de influência judaica. Né? Então, todos os que tivessem bastante influência judaica, ele excluiu do seu cânon bíblico, dos seus livros normativos. Só deixou as 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, excluiu os demais. Então foi a primeira tentativa de formação do cânon bíblico. Devido a isso, houve a necessidade de determinar quais os livros cristãos deveriam ser usados nas igrejas para a instrução de seus membros. Né? Então os cristãos dos primeiros séculos viram essa primeira tentativa como uma forma temerária, né, imagina, excluir os demais evangelhos, excluir o evangelho de Mateus, de Marcos, de João e outros escritos do Novo Testamento, sem mais, né, textos que eram utilizados nas comunidades, nas igrejas cristãs e gozavam de grandes prestígios, né? Como assim deixar outros livros de fora? Então, devido a isso, surgiu uma emergência, uma urgência da igreja fazer este processo de canonização dos textos bíblicos. O segundo ponto também que fez com que a igreja se sentisse na necessidade de formar o cânon bíblico foi o movimento do espírito dos montanistas do século II, ao ressaltar a influência direta do Espírito Santo como suplemento das antigas escrituras. Né? Isso também apressou a definição do Novo Testamento, ou seja, os montanistas tinham as experiências do Espírito como de pé de igualdade dos escritos sagrados, mas como estudamos em aulas anteriores, a Bíblia é a vara de medir, né? Todas as demais experiências. Né? Então todas as experiências do Espírito devem estar submetido às Sagradas Escrituras, devem estar alinhadas com as Sagradas Escrituras, né? E jamais estarem em desacordo com as Sagradas Escrituras, né? E assim por diante. Tá? Então, como é que se deu então, a formação do cânon bíblico? Né? Quando foi finalizada a formação do texto bíblico? Então, o consenso na escolha dos livros que se tornariam parte do cânon bíblico foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Foi um processo muito gradual e muito criterioso para as escolhas aí dos textos bíblicos. Né? Então a carta de Páscoa, né, escrita por Atanásio em 367, né, depois de Cristo, é o primeiro documento, né, ou foi o primeiro documento que relaciona os 27 livros do nosso atual Novo Testamento. Tá? Então, essa carta de Páscoa escrita por Atanásio que constou aí os 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Né?
Então pode ver que foi 367, finalzinho do século IV, o processo conclusivo de formação, ou melhor, do processo de canonização dos textos bíblicos. Então a canonização dos textos bíblicos foi um processo gradual, criterioso, em especial através de... Como é que se deu então? Através da consulta de umas igrejas a outras e do impacto que os textos bíblicos, né, causavam uma sobre a outra, né? Então foi mais ou menos assim que ocorreu todo um processo de canonização do texto bíblico, sempre seguindo a orientação, a direção do Espírito Santo. Mas foi um processo muito demorado e muito criterioso, até que chegasse nesses nossos 27 livros do Novo Testamento. Tá? Então, quais foram os critérios de canonização e o objetivo principal da canonização dos textos bíblicos? Então, os livros teriam... o primeiro critério é que os livros eles teriam que estar de acordo, os livros que circulavam nas comunidades, que eram vários livros, né, que circulavam na comunidade, né, então esses livros que circulavam já nas comunidades, que ultrapassam esses números de 27 do nosso Novo Testamento, então por que entrou esses 27 e outros não? Então os livros teriam que estar de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, tá, com a fé que eles professavam e viviam e sustentavam, né? Isto é, teriam que estar alinhados com a ortodoxia, com a reta doutrina ou com o reto ensinamento de Jesus e dos seus apóstolos. Tá? Então este foi o primeiro critério para a escolha ou seleção dos textos normativos, né? Considerados inspirados por Deus. Segundo critério, os livros escolhidos, eles já gozavam, né, segunda constatação é que esses livros que entraram no nosso Novo Testamento já gozavam de prestígio, né, nas comunidades ou nas igrejas, né, servindo de normas de fé e de conduta desde algum tempo e em todas ou na maioria das comunidades. Sinal de que contava com a aceitação tradicional e universal. Então, estes textos que foram inseridos já gozavam de certo prestígio nas comunidades, né? Ou nas igrejas. Então, o terceiro critério foi a canonicidade foi um processo gradual que, terceiro, firmado no critério da apostolicidade, isto é, o fato de terem sido composto pelos apóstolos ou pelos seguidores destes, ou seja, dos apóstolos, né? Sendo possível, desse modo, confiar que continha o testemunho dos apóstolos. Tá? Então este foi o terceiro critério estabelecido para a escolha dos textos normativos. Então, qual foi o objetivo principal? O objetivo principal com isso foi a necessidade de assegurar a unidade do cristianismo em torno de uma mesma confissão de fé, isto é, era uma questão de identidade, pois nesses primeiros séculos houve muitos ensinos, muitos escritos, inclusive, que destoavam, né, que iam em direção contrária aos ensinamentos dos apóstolos. Né? Pois bem, então... só para se ter uma ideia, uma curiosidade, quais foram os livros quase incluídos nesse processo de escolha, de seleção? Né? Por exemplo, a Didaqué, que é um livro de instrução, escrito no primeiro século depois de Cristo, um livro que, conforme diz Lutero, é recomendável para uma boa leitura, para se manter informado, inteirado a respeito de alguns assuntos. Então, a Didaqué é um livro que recomendo, tem aqui na minha biblioteca, e é muito bom no quesito assim, instruções, né? Como é que era algumas questões como a Santa Ceia, né? Tinha algumas instruções sobre a Santa Ceia, sobre em quais momentos a aspersão, né? Por exemplo, porque utilizamos o processo de imersão no batismo, mas em caso de pessoas impossibilitadas de serem batizadas por imersão. Tem pessoas que estão impossibilitadas no leito hospitalar, outras
limitações que impossibilita de imergir na água. Então esse livro de instrução tem algumas recomendações neste caso, por exemplo, de usar neste caso urgente, né? Nesse caso que é uma exceção, utilizar a aspersão, né? E assim por diante. O livro também que quase foi incluído foi o Apocalipse de Pedro, por exemplo, o pastor de Hermas também, né? Que foi um livro de visões, instruções proféticas escritos em Roma na metade do século II, né? Então esses livros quase entraram em nossa Bíblia atual. Agora, quais foram os livros que teve muitos debates, muitas discussões para que entrasse em nosso cânon bíblico? Ou seja, teve muita resistência, muita relutância para entrar, mas acabou entrando. Quais foram os livros? Tá? Então, segunda e terceira epístola de João foi aceito com muita discussão, com muita relutância. Né? Apocalipse de João também foi um processo muita discussão, muito debate em torno do livro de Apocalipse, né? E assim por diante. Tiago foi aceito também com muita relutância, Judas, Hebreus, tá? Então principalmente Hebreus e Apocalipse são os livros que tiveram mais discussões, mais debates para que fosse inserido em nosso cânon bíblico devido à sua muita influência judaica, né? Então o livro de Hebreus, de Apocalipse tem uma certa influência judaica, mas isso não impediu de entrar no cânon bíblico devido aos seus ensinos estarem de acordo com, seguindo todos aqueles critérios que acabamos de falar. E antes de concluir esta aula, é importante nós falarmos sobre o conceito de inspiração das Sagradas Escrituras. Sabemos que a Bíblia, no seu todo, ela foi divinamente inspirada por Deus, né? Então o conceito de inspiração foi uma herança judaica, tá? Então os judeus já tinham o Antigo Testamento como Sagradas Escrituras, né? E aí os cristãos herdaram este conceito e aplicaram também ao Antigo e ao Novo Testamento. Então a Bíblia é considerada sagrada porque vem de Deus, proveniente de Deus. O autor é Deus que inspirou os autores bíblicos para escrever as Sagradas Escrituras. Portanto, é diferente dos demais livros, né? Então o termo sagrado está relacionado com a ideia de revelação e inspiração, tá? Então toda a Bíblia é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos, impulsionados pelo Espírito, falaram da parte de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então, para os pais da igreja, para os cristãos primitivos, a Bíblia é inspirada, tá? Nada é considerado supérfluo ou errôneo na Bíblia, tá? Então a Bíblia, a esse respeito, Orígenes disse: não existe um só iota ou tio escrito na Bíblia que não desempenhe sua função especial para aqueles capazes de usá-los. Para você ver como a igreja sempre gozou, ou melhor, sempre a Bíblia gozou de certa sacralidade. Tá? Então, esta foi a proposta da videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.